Olá pessoal, esta é uma aula da disciplina de Histotécnica do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Cris e o tópico abordado será fixação. A histotécnica é composta por uma série de etapas consecutivas que são dependentes umas das outras. Ela tem por objetivo visualizar microscopicamente a morfologia tecidual, quer seja para fins de estudo, pesquisa e ou diagnóstico desses tecidos. Neste esquema, é possível visualizar o conjunto de todas as etapas necessárias para a realização da histotécnica. A etapa de fixação é a primeira deste processo multipasso. Ela acontece durante o processo de coleta do material, por exemplo, durante uma biópsia de um paciente. O material de interesse, então, deve ser acondicionado imediatamente em um fixador previamente escolhido, para que então se inicie a etapa de fixação dos tecidos. Como a fixação precede toda a histotécnica, ela é extremamente importante, sendo decisiva na qualidade do material a ser analisado. A fixação tem por objetivo preservar uma amostra de material biológico, quer seja tecidos ou células, o mais próximo ao seu estado natural. A fixação paralisa o metabolismo celular, prepara os tecidos para tratamentos posteriores, impede a atividade e a proliferação de bactérias, preserva a morfologia dos tecidos e também evita a autólise. Por essas razões, a escolha correta do fixador é de suma importância e deve ser pensada previamente a qualquer procedimento. A escolha do tipo de fixador depende principalmente da finalidade e da natureza da amostra. Existem duas classificações quanto ao tipo de fixadores, os físicos e os químicos. Os fixadores físicos consistem em submeter o material biológico a uma determinada temperatura para que ocorra a fixação dos tecidos. O calor é bastante utilizado para a fixação de células que serão submetidas a técnicas bacteriológicas, como a coloração de grã. Já a fixação pelo frio, temos o exemplo da criopreservação de células reprodutivas. Quanto aos fixadores químicos, podemos dividi-los em 4 classes: os não desnaturantes, os desnaturantes, oxidantes e os de mecanismos desconhecidos. Os não desnaturantes de proteínas são os aldeídos, e entre eles temos o exemplo do formaldeído, que provavelmente é o mais difundido na histotécnica. Já os desnaturantes ou precipitantes de proteínas, temos como exemplo o etanol, que é amplamente utilizado para fixar raspados citológicos para realizar diferentes técnicas, por exemplo, a coloração de Papa Nicolau. O formol 10% tamponado é o fixador padrão do nosso laboratório. É o mais utilizado para a histopatologia diagnóstica, devido ao seu baixo custo e simplicidade de uso. Aqui na patologia, nós utilizamos a forma tamponada, porque a solução tampão atenua as variações dos valores de pH, ácido ou base, mantendo aproximadamente constante, mesmo com adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Este reagente apresenta risco de toxicidade, é inflamável e nocivo. Também é extremamente volátil, provocando irritação dos olhos e vias respiratórias. Por esta razão, o seu manuseio requer o uso de capela de exaustão, luvas, máscara e jaleco. Fatores como temperatura, espessura do tecido, penetração, tempo de fixação, a escolha do fixador, a relação volume do fixador e do material fixado, bem como o acondicionamento apropriado, são parâmetros que influenciam diretamente a fixação. A espessura do tecido influencia diretamente o tempo de fixação, pois quanto maior o volume,
maior será o período de fixação, assim como a penetração do fixador na peça ocorrerá de forma mais lenta. O pH influencia a fixação, uma vez que todas as soluções com valores de pH muito extremos irão danificar o material. Por esta razão, a escolha de fixadores com valores de pH próximos à neutralidade e/ou tamponados são ideal. Quanto à relação do volume do fixador e do material fixado, devemos nos atentar para que o material seja fixado em um volume mínimo. Este deve ser pelo menos 10 vezes o volume da peça. Quanto ao acondicionamento do material durante a fixação, sugere-se o uso de frascos com tampa rosca e de material plástico, para minimizar riscos de acidentes como extravasamento do fixador ou até possíveis quebras ou rachaduras dos frascos. Aqui no laboratório de patologia, nós utilizamos este frasco da esquerda, que é um frasco coletor de urina para análises clínicas. Aqui temos o protocolo do preparo da solução de formol utilizada pelo nosso laboratório como agente fixador. Primeiramente, faça uma diluição do formaldeído 37% em água deionizada. E então, tampona-se esta solução com os sais de fosfato de sódio monobásico e bibásico. Como podemos observar, é uma solução de preparo simples e rápida. A única etapa um pouco mais demorada é a dissolução dos sais. Então, para otimizar o preparo, utilizamos um agitador magnético como este da figura da direita. Então, pessoal, finalizo aqui a aula de fixação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada!